amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro, e estamos reunidos aqui para o programa Pós-USDA. A gente vai debater os números apresentados no começo da tarde de hoje, às 14 horas, horário de Brasília, pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Números no relatório de oferta e demanda de fevereiro. A gente destaca nesse vídeo, nesse programa, soja, milho e trigo, e estamos aqui com nossos colegas, consultores e craques de safras e mercado, que já cumprimento. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro, tudo bem? Olá, Luiz. Ah, mais um pós-USDA. E Luiz Fernando Gutierrez Roque, tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro. Olá, Elcio. Vamos lá. O USDA não surpreendendo exatamente para soja e milho, mas trazendo uns números um pouquinho diferentes aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Excelente. Eu lembro para você que em Safras TV você tem que ativar, se inscrever, ativar as notificações. Assim você sabe de todos os nossos vídeos que produzimos. Todos os dias a gente tem um material novo no nosso canal no YouTube. Deixe seu like, seus comentários, que a gente interage com você. E em safras.com.br você conhece a plataforma Safras, todas as informações dos nossos consultores, jornalistas, tem tudo lá para você tomar as suas melhores decisões no seu negócio. Dito isso, sem mais delongas, vou compartilhar a tela para a gente começar falando da soja, deste relatório de fevereiro. O Luiz vai nos dizer o que ele achou. O número de produção, como a gente já tinha dito no pré-USDA que gravamos na terça, não deveria sofrer alterações. 113,3 milhões de toneladas, produção americana 23,24, mesmo número de janeiro. Os estoques americanos vieram acima do número de janeiro e acima da expectativa média do mercado, foram colocados em 8,57 milhões de toneladas. O mercado esperava, na média, 7,67 milhões de toneladas, e em janeiro eram 7,6 milhões de toneladas. Aí a gente vem para os estoques globais 23, 24. Em fevereiro agora, o departamento colocou os estoques globais de soja em 116 milhões de toneladas, acima do número de janeiro, que era de 114,6, e também acima da média da expectativa do mercado, que era 112,9 milhões de toneladas. Aí a gente vem para o que é, neste momento, me parece mais importante de tudo, que é a produção sul-americana, e nós tivemos um corte abaixo do que o mercado esperava. O mercado esperava que o departamento cortasse de 157, a média, a expectativa era 153, e o relatório colocou 156 milhões de toneladas. Já para a produção da Argentina, não houve mudança em relação ao relatório de janeiro, 50 milhões de toneladas, o mercado até esperava um número um pouquinho maior na média, 50,8. Então, Luiz, o que chamou a atenção aí, olhando aqui, eu já vi que foi um corte menor mesmo na safra brasileira, estoques americanos um pouco acima aí da expectativa, e também os globais. Pois é, Alessandro, a gente tem, acho que uns 3 números aí que chamam a atenção, que, como eu falei, vieram um pouco diferentes aí do que o mercado estava esperando, né? Pelo menos na parte de viés, né? Como eu falei no pré-USDA, né? Podia ser um relatório de neutro a levemente altista, se fosse confirmado, né, o viés que o mercado estava esperando, mas realmente o USDA, em alguns pontos aí, trouxe números diferentes. Eu acho que o principal aí, o que mais chama atenção no primeiro momento, é o estoque americano, que a gente não esperava que o USDA fosse mexer tanto, e o USDA subiu aí quase 1 milhão de toneladas de estoque, né, mexendo com consumo. Isso realmente, por si só, já traz um tom baixista para o relatório. Mas, além disso, a gente também teve esse corte pequeno na safra brasileira, que não chega a surpreender, mas, né, fica um pouquinho aquém do que o mercado estava esperando. O mercado também não esperava que o USDA fosse já trazer a realidade que a gente acredita ser da safra brasileira agora. Mas é um corte bem pequeno, de 1 milhão só de toneladas, não muda nada. Né? Com relação à safra argentina também, manter a safra em 50 não muda praticamente nada. Mas também chama atenção aí para finalizar a questão dos estoques globais, né? Obviamente que derivados muito dessa surpresa, entre aspas, com relação ao aumento do estoque americano, né? Que a gente não estava esperando de fato, e isso resultou nesse aumento de estoque global aí e o mercado esperava o contrário, o mercado esperava por um corte no estoque global, e o USDA trouxe um aumento aí de 1,4 milhões de toneladas. Então, trazendo um tom baixista, a verdade é essa, né? Como eu falei, como ele não confirmou alguns vieses, né,
O relatório que poderia ser neutro ou levemente altista, agora realmente foi um relatório baixista. Mas também é aquela coisa, né, Alessandro? A gente vinha falando há um tempo, né? Que apesar de o USDA poder trazer um relatório de alguma forma um pouquinho neutro, até um pouco, né, relativamente altista, o macro continuava apontando para baixo, né? Eu acho que seria algo pontual se tivesse algum respiro em Chicago, porque o macro ainda aponta para uma safra sul-americana maior, agora para estoques americanos maiores, surpreendendo um pouquinho, estoques globais maiores, muito derivado da questão climática aqui na América do Sul, que acabou melhorando, e a gente tem essa tendência de uma recuperação da produção argentina. Então, não chega a surpreender muito, mas traz um viés aí de continuidade das baixas em Chicago, aí, que a gente pode ver Chicago testando novos fundos aí em breve. Maravilha, Luiz. Vamos passar para o milho. Coloca produção americana, mesma coisa, alterado. Produção americana 23, 24, em fevereiro, agora colocada em praticamente 389,7 milhões de toneladas. Os estoques americanos 23, 24, 55,17 milhões de toneladas, número acima, um pouquinho acima da expectativa do mercado, que era de 54,2 milhões de toneladas, e também um pouco acima do número de janeiro, que era 54,9. Aí a gente vem para os estoques globais, 23, 24. Houve um corte na expectativa, no número de fevereiro, corte até maior do que o mercado esperava na média. O mercado esperava 324 e foi indicado em 322 milhões de toneladas. Aí a gente vem para a safra sul-americana, e houve um corte aí da produção brasileira de milho, que era indicado em janeiro em 127 milhões de toneladas, cortou o departamento para 124 milhões de toneladas, mais ou menos em linha com a média da expectativa do mercado, que era 124,3. Mas assim como na soja, a produção argentina foi mantido o número de janeiro em 55 milhões de toneladas. Luiz, o que dá para se dizer do milho? Bom, o milho já trouxe, o USA trouxe, eu acho que uma confirmação, né, mais ou menos do que o mercado estava esperando, embora algumas pequenas diferenças, mas de uma forma geral, olhando para o todo aí, um relatório que tenderia a ser neutro, como a gente falou, né, não trazer muita mudança. Então ele confirma quase nenhuma mudança na safra americana, que é o que a gente esperava, inclusive, no estoque americano, desculpa, que é o que a gente esperava, inclusive, para a soja. Então, aí um leve aumento, um ajuste muito pontual no estoque americano. Então, mas o que chama atenção é realmente o corte na safra brasileira, que foi confirmado, inclusive até um pouquinho além do que a gente estava esperando, né? Um corte de 3 milhões aí no potencial produtivo brasileiro, faz sentido, acho que o USA está dentro de uma realidade aí. Não mexer na safra argentina também não muda muita coisa, né? Mexeria muito pouco. E esse corte de estoque aí mundial, derivado naturalmente desse corte de produção brasileira. Então, assim, é um relatório bem mais neutro com relação ao milho. Embora tenha alguns números mistos, eles não, né? A gente ainda está falando de uma grande produção americana que foi colhida no ano passado nos Estados Unidos, um grande estoque de passagem global que a gente deve confirmar. Então, de uma forma geral, o relatório neutro, mas mantendo, né, aquele ambiente mais negativo para o milho aí, derivado de volumes bem maiores de milho disponíveis aí nessa temporada. Mesmo com os cortes, obviamente que esses cortes aqui na América do Sul podem ainda acontecer, principalmente no Brasil, né, que a gente está recém plantando a safrinha. Mas nesse momento, realmente, um relatório neutro aí que dá continuidade a um ambiente mais negativo no milho. Valeu, Luiz. Vamos passar para o trigo. Então, a gente conversa com o Elcio, produção americana, mantida em 49,3 milhões de toneladas, como já tinha conversado na terça, né, que não deveria sofrer mudança. Os estoques americanos 23, 24. Em janeiro, era indicado um número de 17,6 milhões de toneladas. O mercado esperava, na média, 17,66, ou seja, esperava quase mudança nenhuma, né? E houve uma revisãozinha para cima, para 17,9 milhões de toneladas. Já os estoques globais, 23, 24, indicados em 259,4 milhões de toneladas. O mercado esperava, na média, 260,1, o que era um número praticamente de janeiro de 260 milhões de toneladas. Elcio, o que tu achou desses números e dos demais números que eu sei que o amigo avaliou?
Então, Alessandro, nada de novo, né? O mercado para o SGA um pouquinho acima do que o mercado esperava e em termos globais um pouquinho abaixo, mas são movimentações, oscilações muito pequenas. No caso norte-americano, a elevação, perdão, dos estoques é basicamente em cima de uma pequena queda dos estoques do consumo das indústrias, nada de novo, nenhuma novidade que possa chamar atenção, e um número muito pequeno. Quando a gente olha para a questão global, apesar do pequeno volume de redução de estoques, tem algumas movimentações, alguns ajustes, né, que a gente sempre chama de ajustes finos para essa época, que são a elevação da produção em 5 países, o principal deles uma elevação de 1 milhão de toneladas no Iraque, também ajustando um pouquinho para cima a safra argentina em 500 mil toneladas, né, com mais outros 3 países, isso dá um aumento de produção nesses 5 que aumentaram de 1,8 milhão. Por outro lado, reduziu em 5 países, sendo os principais, ou as principais reduções, de 300 mil toneladas no Brasil, na União Europeia e no Reino Unido. Então, fazendo a soma dessas produções, deu um aumento da produção de 830 mil toneladas, que é abatida, né, por uma redução dos estoques iniciais, isso referente à safra passada, né? Então, começa com menos estoques e o consumo um pouquinho para cima. Então, mesmo com essa produção aumentando, os estoques caem um pouco em relação ao ano passado. Outra questão que chama atenção, o aumento da estimativa de exportação ucraniana, por tudo que passa, enfim, em função da guerra, sempre fica incerta qual será a quantidade de trigo que a Ucrânia conseguiria colocar no mercado internacional, e a gente vê que há uma expectativa de melhora das elevações. Além da elevação da exportação argentina, aumentou a produção em 500 mil toneladas, também o SGA estima, né, que as exportações subirão. Considerando que a Argentina hoje tem um dos trigos mais baratos do mundo, parece bastante lógico que se aumenta a produção, esse trigo também vai aumentar. 300 mil toneladas, foi para 8,4 milhões de toneladas, fica semelhante ao corte que a gente, ou melhor, o número daqui das safras também, sem grandes novidades. Eu diria assim, tem algumas movimentações, alguns ajustes de produção, mas se a gente for ver fundamentalmente, não é motivo para que a gente tenha, por esse relatório, grandes oscilações no comportamento do preço. Um relatório que veio dentro da realidade e dentro da estimativa do mercado. Valeu, Elcio. Agora a gente vai para a nossa rodada de Bolsa de Chicago. Vamos começar falando da soja. A gente tem a soja operando neste momento no contrato março a 11,85 e um quarto. Puxa, com uma queda de 0,3%. Luiz, em linha com esse relatório considerado aí baixista, né? Exatamente, Alessandro. Eu acho que o mercado da soja não está caindo mais até, porque hoje a gente teve um número da Conab, hein, né? Querendo ou não, naturalmente chamou um pouquinho a atenção, porque a Conab sim trouxe um ajuste mais importante na safra brasileira aí. Eu acho que agora sim a Conab está trabalhando dentro de uma realidade que o mercado já tem como, né, como que está valendo aí há um tempo, né? Inclusive nós estamos com um número aí agora muito próximos da Conab. Amanhã a gente vai, né, sexta-feira, vamos atualizar esse número aí. Então acho que traz algum suportezinho, mas de novo, o ambiente continua negativo, né? Então é um relatório baixista para a soja aí em Chicago. Eu acho que essa posição março ou maio aí em breve pode tocar os 11,60, que é um fundo importante. E naturalmente, né, em se confirmando uma produção sul-americana grande. Então o ambiente aí para a soja continua negativo, então faz sentido esse movimento aí pós-luta. Só citando, já que o Luiz colocou aí o número da Conab, divulgado hoje, foi indicado 149,4 milhões de toneladas, queda de 3,4% na comparação com a temporada anterior, que era de 154,6. O número do departamento americano é bem acima da Conab, bem acima do nosso. Que coisa. Tu acha que eles 156. vão vir revisando, tu acha, nos próximos, ou vai ficar desalinhado no final das contas? Eu acho que sim, eu acho que eles vão ter que revisar, né? Eu acho que tá todo mundo já falando outra língua, né? E não faz sentido eles segurarem isso, né? Eu acho que em algum momento eles vão ter que trazer um corte maior ou vão cortando aos poucos aí até o momento de se alinhar com o mercado. Mas realmente eu acho que tá todo mundo entendendo que o USA tá um pouquinho desalinhado aí com relação à safra brasileira. É verdade. Vamos passar então aqui para como está o nível de Chicago. Também está tudo no vermelhinho aqui hoje.
Aqui nós temos o milho, contrato, também o contrato nosso, temos aqui. Temos o milho a 4,31 e 3 quartos, com uma queda de 0,6%. Esse. Faz sentido, Alessandro, né? De novo, um relatório que foi neutro, mas que dá continuidade a esse ambiente negativo para o milho, né? Com estoques maiores, com estoques grandes aí, embora a USA tenha cortado um pouquinho o estoque mundial, ainda são estoques bastante relevantes. Então, é um relatório que não muda muita coisa para o milho, né? Então, o milho continua aí nessa tendência negativa, claro, de olho na safra sul-americana, na confirmação aí das produções aqui no Brasil e Argentina, Brasil principalmente, né? Que está recém plantando a safrinha. Por enquanto, o ambiente para o milho continua negativo, então a gente pode ter uma continuidade aí desse movimento negativo que a gente está vendo nas últimas sessões, salvo alguma grande mudança na safra brasileira. Daqui a pouco a gente começar a ter problema de safrinha aqui, eu acho que a gente pode ter algum suporte para o milho em Chicago, nem que seja por curto prazo. Beleza, vamos falar com o Elcio aqui agora sobre o trigo. Quem está comandando aqui, o protagonista é o Márcio ainda, né? Então vamos 5,84,5, queda de 2,9%. Está caindo mais, Elcio. Pois é, acho em função um pouco desse susto, né, do estoque do SGA para os Estados Unidos, perdão, acima do mercado, do que o mercado esperava. Também uma resposta de duas sessões que estava em alta. O tom do mercado de trigo ainda é baixista em função do grande excedente de safra de saldo exportável russo. Então tem um tom negativo em que pese a gente estar no meio da entre-safra do Hemisfério Norte. O que pode vir a mudar agora em relação a esse patamar ou para engatar uma nova tendência é alguma novidade climática para a safra de inverno. Safra 23, 24, como a gente tem falado. E não vejo assim que somente o relatório fosse motivo para a gente, ou seja, um motivo, né, para a gente engatar uma tendência de maiores quedas. Tem um suporte aí que é 5,85, hoje está um pouquinho abaixo disso, e acho que é muito mais, claro, tem a questão, né, psicológica de um número que veio acima do que o mercado esperava para estoques, isso dá um sentimento de baixo no mercado, mas não creio, não tenho certeza que não é por isso ou por esse relatório que nós tenhamos força para o trigo começar uma tendência, uma trajetória de queda mais consistente. Acho que o mercado vai continuar de lateral, até pensando em algum risco climático aí para conseguir recuperar um pouco desse patamar bastante baixo que vem operando. Bom, agora nós vamos aos nossos recados finais e vou dar um passe agora de futebol. Elcio, Elcio, eu sei que tu tem um anúncio para fazer aí, que nós temos uma live, né? Então, o que tu nos diz da tua próxima live aí? Então, agora nesse mês de fevereiro, já, né, uma live que o importante é totalmente gratuita, né? Não tem custo algum, é só acessar através do nosso site. E acho que é um momento bastante interessante para a gente falar de mercado. A gente está com a situação do safra no Hemisfério Norte se encaminhando. A safra brasileira foi uma safra que quebrou uma quebra como a gente, em termos de montante de produção, que a gente nunca tinha visto. O Rio Grande do Sul sai de uma posição que estava exportando trigo nos últimos anos, esse ano está entre os 3 maiores importadores de trigo. Então, tem muita coisa que pode ajudar a quem está programando ainda o seu ano comercial, que tem toda uma entre-safra para encarar. Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente falar de mercado. Aproveitar, é só se inscrever, é gratuito. Então, espero vocês na live agora do mês de fevereiro. Elcio, e além de ter esse show de informações aí, quem participar da live também tem a vantagem de ganhar desconto no próximo curso de trigo, não é? Mais uma Tem isso. vantagem, né? Exatamente. Então, Mas tem tem que essa participar da live, tem que estar lá. Tem que participar, tem que ficar a live toda, senão não ganha. A gente tem sim, vai ter um curso agora no mês de março, também esse curso é um curso, são 8 horas, né? 2 dias, 2 manhãs de curso com muita informação para quem está, enfim, querendo aprender mais, enfim, restaurar e fazer uma... Então, renovar é sempre conhecimento, é sempre bom, né? Então, estamos É isso esperando aí. também vocês no curso com desconto. É isso aí. E tem na descrição do vídeo, vai ter lá o link para você saber mais e se inscrever. Luiz, teu recado final. A gente já deu um recado que tem revisão aí nos nossos números
mais adiante no final da semana. Não sei se tem mais algum recado que queira dar. Não, acho que o recado é esse. Vamos ficar de olho aí no número de safras de mercado. Amanhã é o meio-dia, sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Meio-dia a gente vai atualizar o nosso número de produção aí. Enfim, acredito assim, os números não estão fechados ainda, mas acredito que não vão ter muitas mudanças. E eu acho que tem um viés um pouquinho negativo aí com relação à produção. Acho que dá para cortar um pouquinho mais a produção. Mas eu acho que a gente está se aproximando de uma consolidação aí de uma produção brasileira em torno de 150 milhões, né? Um pouquinho para menos, talvez, mas eu acho que a gente está com essa melhora climática que a gente teve agora, né? No mês de janeiro, principalmente, as perdas não estão aumentando, a gente teve recuperação de lavouras no Brasil, boa parte do Centro-Norte está sendo beneficiada, e a gente deve estacionar aí nesse 150 aí, que é uma safra relevante, a segunda maior safra da história do Brasil, e que, por um lado, né, é muito bom de tamanho nesse sentido, por outro lado, infelizmente, é um dos fatores que tem pressionado o preço, mas o mercado é assim mesmo, né? A gente tem aumento de oferta aí, e é isso que tem pressionado o preço. Mas vamos ficar de olho no nosso número amanhã. É isso aí. Em safras.com.br, na plataforma Safras, vai ter essa informação do novo número estimativo de produção brasileira de soja. Safras Consultoria, na nossa agência de notícias. Amanhã, meio-dia, sai essa nova informação. De resto, eu digo para você que as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo, esteja junto conosco. E também, como já falei, além do curso da live do Elcio e de outros eventos, a gente tem tudo lá nos próximos cursos, lives e palestras de safras. O que tem adiante está na descrição do vídeo, com o link para você se informar e se inscrever. Elcio e Luiz, muito obrigado. Um abraço a todos. Um Um abraço, até abraço. mais.